Boa tarde para todos nós. Vamos ler aquela mensagem como é de costume, para a gente facilitar a nossa aproximação com os mentores amigos. E aqui nesse marca-página tem uma mensagem que a própria editora botou que diz assim: observe o passado, invista no presente e prospere no futuro. Qualifique seu trabalho lendo bons livros. Então, como é chegada a nossa hora, eu convido a todos para que fechemos os nossos olhos e, primeiramente, façamos os nossos agradecimentos a Jesus, aos mentores amigos, ao nosso Pai Criador, por aqui estarmos conectados com harmonia e luz, sentindo essa energia que os mentores amigos haviam preparado especialmente para nos receber. Fazendo os agradecimentos, podemos também fazer as nossas rogativas, nossos pedidos, mas tendo o cuidado de pedirmos o estritamente necessário, sem exageros, sem pensarmos que os mentores amigos vão fazer as coisas para nós. Eles nos ajudam, nos incentivam e nos dão a energia necessária para que façamos nós aquilo que nos cabe. Agradecidos estamos por aqui estar. Vamos vibrar intensamente com a aura fluídica desse trabalho e desta casa, para que o recado escolhido para o dia de hoje seja trazido até nós da melhor maneira possível. Agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus, aos mentores amigos, ao nosso anjo de guarda e damos por aberto o trabalho da tarde de hoje, desejando harmonia e luz para todos nós. Que assim seja. O assunto escolhido para hoje tem o título que eu tirei desse livro aqui, Espírito e Vida do Divaldo e Joana de Ângeles, que é Palavras e Palavras. Isso foi avaliado um texto do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 22, o item 3. E fizeram eles esta lição. Mas quando a gente está preparando uma fala ou uma argumentação para um dia específico, que no caso seria hoje, que me toca fazer esta fala, a gente normalmente lê mais que um autor, mais do que pesquisa e mais do que um livro, para buscar, para se inteirar do assunto. E aqui nesse livro de João Nunes Maia, Tua Casa, que é um livro que o meu finado pai fazia o Evangelho no Lar com esse livro, ponta a ponta, quando terminava o livro começava de novo, porque o assunto é pertinente, que tem aqui nesse livro, fala de todas as coisas, e tem uma lição desse livro, que é Tua Palavra. E vamos ver que ao decorrer desta fala e dessas leituras, dessas lições, a gente vai fazer da gente para a gente mesmo perguntas: o que eu estou a falar? Como eu estou falando? O que eu estou dizendo? Porque eu fiz para mim essa pergunta durante toda esta semana.
Será que aquilo que eu estou a falar ou estou dizendo para as pessoas tem algum fundamento para o bem? Ou eu estou simplesmente falando por falar? Muitas das vezes a gente não tem o que dizer. Sim, muitas das vezes a gente não tem uma opinião formada. Então, é nesta hora que temos nós que nos dar o direito de ficar calado. E aqui nesse livro, Tua Casa, tem dois parágrafos no final dessa leitura que eu pretendo ler agora. Que um nos diz assim: o dom divino da palavra é uma herança do amor. É misericórdia distribuída entre toda a criatura falante. Aprimoremos esse tesouro para que ele faça a nossa felicidade. Entretanto, é de nosso dever nos acautelar, vigiar o verbo na educação apropriada, para que ele alcance o domínio de todos os elementos da vida e possa distribuir esta vida por toda parte. Então, falar sim, mas devemos nos acautelar, ter cuidados. Quem não toma as preocupações correspondentes às necessidades de que pede a paz de consciência, sofre as consequências até aprender a verdadeira prudência. Jesus Cristo veio ao mundo para nos ensinar a falar bem, exemplificando o que dizia e mostrando aos homens da terra que existia o céu. Ajuda a ti mesmo com a tua palavra, que a tua casa será ajudada também. Então vejamos que a nossa responsabilidade com o que falamos é muito importante, porque muitas das vezes formamos uma opinião e damos a nossa opinião. E esta opinião, além de não ajudar em nada, estraga algumas coisas que já estão feitas. E como gostamos nós de fazer isso? E ainda temos a petulância, eu peco porque eu sou sincero, porque eu sou franco. Aí eu perguntei de mim para mim mesmo, e quem dá-me o direito de ser franco, ser sincero e machucar as pessoas? Quem nos deu esse direito? Mas estava ele precisando ouvir umas poucas e boas. Sim, isso pode até ser verdade, mas eu sou o cidadão designado por Deus de chegar e fazer isso. Muitas das vezes escandalizamos as pessoas. Estragamos uma amizade de muitos anos, um relacionamento que estava correndo tudo bem. Com uma simples opinião, um verbo no tempo errado ou um detalhe numa fala, escangalhamos tudo isso. Depois a gente se arrepende por ter dito, por ter falado. E por não ter se dado o direito de ficar quieto. Durante essa semana, lendo quase que tudo que eu pude pegar sobre esse assunto,
Então surgiu assim uma historinha que todo mundo sabe que parece bem simples e bem boba, mas não é. Que se Deus nos dotou de 2 orelhas e uma boca só, é porque temos de ouvir no mínimo o dobro do que falamos. Isso está inserido em nós, é a nossa estrutura física. É para ouvir 2 vezes e falar uma só. E a gente age simplesmente diferente disso. Falando às vezes milhões de vezes e não escutando nenhuma. E mais ainda, o que é mais agravante, sem ter a responsabilidade de avaliar o que está sendo dito. E isso teremos nós que responder, se não agora ou no amanhã, mas um dia teremos que responder por isso. Mas vamos ver aqui na leitura Palavras e Palavras, o que nos diz Joana de Ângeles. Modulação inteligível é a palavra, o veículo de compreensão entre os homens. Entretanto, há palavras que geram guerras, hediondas e palavras portadoras da mensagem de paz, que animam convulsões interiores e serenam corações em combate de extermínio. Com certeza que essa palavra, que acerena corações, lá na divisa de Israel com Gaza, não está acontecendo. Nas fronteiras da Rússia com a Ucrânia, também não. E os resultados de não estar existindo esta palavra, esta conversa calma e serena, aí todo mundo está sabendo. Então vejamos que conversar pausadamente, com respeito, colocando a nossa opinião com amor, é a nossa obrigação primeira. Palavras que têm o poder de transformar o mundo, alçando a condição de paraíso, e palavras que têm a magia macabra de precipitar em perigosos redutos do crime, onde o homem recua aos primeiros estados da animalidade. Agimos como se fôssemos feras selvagens. E nos achamos nos direito de dizer, mas eu tinha razão. Quem disse isso? Quem orientou-nos para que chegássemos a esta opinião? Que tínhamos razão. Porque se cada ser humano, como de fato é, o único, absoluto, não existe 2 iguais. Mas daí nos achamos no direito de dizer assim, se fosse eu fazia diferente. Com certeza. Se somos únicos, verdadeiros e absolutos, as coisas que fizemos do nosso jeito. E os outros fazem do jeito deles. Mas nos achamos no direito de chegar e colocar esta palavra desta forma. Se fosse eu, fazia diferente. Não quer dizer que isso esteja errado, mas que benefício isso trará. Que benefício isso vai trazer para esta pessoa que está fazendo do jeito dele. Com a simplicidade dele, com as grosserias e as limitações que ele ainda tem. Tem uma palavra que a gente ouve muito por aí, crítica construtiva. Segundo André Luiz, crítica construtiva não existe. Porque quem quer ajudar, quem quer construir, sugere.
dá uma opinião amiga e sincera, com calma, com amor e carinho. E tudo isso são palavras. Expressões que arrancam sorrisos e vocábulos que promovem lágrimas. Elocuções que conduzem multidões aos páramos da luz. E termos que espezinham sentimentos superiores. A palavra está à força do pensamento exteriorizado. Por isso é a palavra perigoso instrumento em bocas viciadas, manipulada por espíritos atormentados. Então, quando estamos mais ou menos obsediados que somos, aí fica pior a situação. Aí perdemos totalmente o controle. Simplesmente os espíritos obsessores, ou nossos companheiros de outras encarnações, se acham no direito de nos influenciar para fazermos um estrago maior. No entanto, a palavra em si mesma é construção divina a serviço da vida inteligente sobre a Terra. Quantos a exteriorizam, expressam a condição de vida mental em que se demoram. Normalmente, se falamos mal é porque pensamos mal. Se pensarmos bem e no bem, com bom senso, com prudência, a nossa palavra, a nossa argumentação também será nesse sentido. O criminoso fala amor quando deseja dizer paixão pela posse. O artista cita o amor quando gostaria de expressar a visão que o emociona. O cristão recorda o amor quando pensa em renovar o mundo. E todos os casos, amor é a mesma palavra em todas as bocas, variando todavia na vibração que a envolve. Tinha um amigo meu que era casado com uma italiana de Caxias e ele dizia que ele chegava em casa e dizia assim: eu te amo, gringa desgraçada. Mas ele dizia isso com uma tranquilidade, com uma singeleza que eu acho que até era verdadeiro. E diz que a gringa dele perguntava para ele por que desgraçada, porque tinha casado com ele. Era um jeito de se manifestar. De repente não tão feliz, tão bonito, mas era um jeito de manifestar o amor. Porque a gente ouve muito por aí nas mensagens, eu amo de paixão, eu amo, não. O amor é muito mais que isso. Um hábito muito ruim que os habitantes da Terra têm, e eu diria que 99%, é de ver as coisas ruins nos outros. E a gente podia fazer assim um exercício para cada coisa ruim, para cada defeito que a gente visse nos outros, porque as pessoas têm defeitos e têm coisas ruins. Procurar ver uma coisa boa. Isso é possível? É possível. E normalmente a gente não faz isso. A gente também é especialista em valorizar as coisas ruins, mas de agradecer as coisas boas que já temos. Como, por exemplo, nossa família, nossa casa, nosso lar, nossos amigos, nossos templos religiosos. A gente agradecer é muito, a gente nem lembra que isso existe, que seria a nossa obrigação primeira. Usar a nossa palavra agradecendo.
de preferência em voz alta, para que os outros ouçam e sigam o exemplo como Jesus o fez quando aqui esteve entre nós. Educa, então, o teu modo de pensar para expressares na palavra o teu real modo de ser. Eu não vim trazer a paz, disse Jesus. Move guerra a má palavra, não a pronunciando, não lhe dando valor, vencendo-a em silêncio. Se a má palavra faz a guerra, vamos ficar então em silêncio. Ou vamos, no mínimo, diminuir a intensidade daquilo que estamos a falar. Não des paz ao erro. Não é para dar paz para o erro. É para trabalhar forte com ele. Com tuas palavras, inspiradas na Boa Nova, decepa a árvore da criminalidade onde esteja e, afeiçoado ao serviço, difunde a luz na crença, seguindo para aquele que é a luz do mundo. Tem aqui, eu até fiz uma anotação aqui, a Lu está fazendo um trabalho que ela disse que vai ter uns 4 episódios, eu já assisti 2, sobre os talentos. Que temos que fazer bom uso dos nossos talentos. Será que a fala, será que a palavra não é um desses talentos? Que todos nós temos. Ah, mas eu não sei falar bonito, não precisa, fala com amor, com entendimento, com educação. Tem pessoas, quem já assistiu o filme do Divaldo Franco, vai ver que tem uma senhora que presenteou a ele um livro dos Espíritos. E Joana disse que ela nunca tinha lido aquele livro, e o Divaldo questionou, mas por que ela nunca tinha lido o livro e tinha dado para ele? Porque ela era analfabeta. Mas isso não o impedia de falar, de amar, e de dar o exemplo no meio que vivia. Então vejamos que para falarmos bem não precisamos rebuscar argumentos. Temos que sim rebuscar amor, compreensão, desejo de sermos melhores. E aqui eu anotei desse da Lu, porque ela diz que o assunto é grande, que ela deve estar lá agora com as suas enxaquecas, mas com certeza está nos ouvindo. Que ela diz que precisa no mínimo uns 4 episódios. Ela está fazendo isso nas quartas da tarde. Quem tiver a oportunidade de vir até o Harmonia e Luz, ou assistir, porque ela está fazendo live, e a gente deve de avaliar os nossos talentos, que um deles é a palavra. Se ouve muitas palavras que nada dizem, e se ouvem poucas que dizem muito, isso não é verdade? Como essas palavras? Quais? Que cada um de vocês pensem da maneira que quiserem. Quais essas palavras que já ouvimos e não nos disseram nada? E quais as que ouvimos que nos disseram muito? Ou quais as que falamos que não dissemos nada?
E quantas vezes olhamos e ficamos em silêncio, sem nenhuma palavra, e falamos muito. Isso é do nosso comportamento, no nosso todo dia tem que ser assim. Para que possamos um dia podermos nos qualificar a falar com as pessoas, olhando nos olhos. Que carência grande de vermos pessoas que falam olhando nos olhos, que trocam um abraço de energia. E por consequência disso, existe tanta violência, tanto desentendimento, tantas guerras, tantas brigas, tantas pessoas buscando coisas aonde não existem. Vamos procurar falar menos e melhor, enriquecido por esse tesouro, a palavra que vibra sonora em teus lábios estende esperança em volta de onde te encontras. Às vezes a gente fica assim meio revoltado, assim, eu vou parar de falar porque ninguém me escuta. Engano. Sempre tem alguém nos ouvindo. E o que é pior ou melhor, nos seguindo e nos copiando. Às vezes estamos só no nosso meio de vida, no nosso lar ou coisa parecida. Não tem nenhum encarnado junto de nós. Mas e os espíritos? Que o percentual, quando esteve bem pouco, era 5:1. Eu acredito que no momento esteja até um pouco mais que isso. Aonde estão esses? Ou os nossos familiares que voltaram à pátria de origem? Já desencarnaram ou morreram, como queiram entender ou dizer. Será que não tem nenhum deles a nos ouvir? Claro que tem. E preocupado conosco certamente estão. Nossos pais, nossos amigos que queriam bem para a gente, não é o fato deles estarem no mundo espiritual que eles deixaram de nos querer bem. E nos ajudam dentro da medida do possível. Mas precisa que a gente deixe que eles nos ajudem. Primeiro, pensando coisas boas, falando coisas boas e, se possível, fazendo acontecer. Indo para a luta. Olhando de perto os problemas das pessoas e, no mínimo, nos oferecendo. Se precisarem de ajuda, contem comigo. Eu lembrava de uma brincadeira que a minha sogra faz comigo cada vez que eu vejo ela, toda semana. Que ela diz assim que eu sou o genro mais querido que ela tem. E eu acho que ela não está sendo sincera comigo. Mas mesmo assim eu fico faceiro. Vejam vocês o quanto é importante dizermos coisas boas. Que mesmo que não sejam tão verdadeiras, causa um momento de satisfação para quem ouve. Já que somos limitados, que não somos muito bons em amar e em compreender as pessoas, vamos ser no começo assim, um pouquinho só fingido. Mas vamos pronunciar palavras boas, de amor, de querer bem. E vamos proporcionar o que a minha sogra me proporciona. Dizendo que eu sou o genro que ela quer mais bem, que eu até acho que não é. Mas mesmo assim eu fico contente.
Então, se acontecer isso com vocês, agradeçam a Deus. Porque ela não precisava dizer isso. Ela podia me soltar os cachorros, me dizer um monte de desaforos, que talvez não ia ter uma consequência tão grave, porque eu não ia dar muita importância. Mas não, ela tenta ser, no mínimo, simpática comigo. Custa ser simpático com as pessoas? Custa só uns 2 minutinhos, se muito, né? Educado. Dando um bom dia, pedindo licença, que a gente ensina para as crianças, mas não mostra como é que faz. Não é assim que a gente procede? Falando muito e fazendo pouco. Muitas das vezes a gente consegue a ficar quieto, a não falar. Com certeza, nesta hora, o nosso anjo de guarda interferiu fortemente para que isso acontecesse. Porque a gente não diz na hora, e depois, no outro dia, pensando melhor, eles dizem, eu não deveria ter dito mesmo, foi melhor assim. Então vejamos que é só tomarmos alguns pequenos cuidadinhos que tudo flui para o melhor. Há dores e desesperos gritantes junto a ti, ansiedades e angústias inumeráveis. Desencarcera dos lábios a boa palavra e ensina o reino de Deus. Talvez não possa fazer muito pelos corpos enfermos, mas podes dizer-lhes que a pátria deles não é a terra, mas o céu, porquanto somente lá transcorre a verdadeira vida. Podes informar-lhes que estão em trânsito, devendo valorizar sofrimentos e decepções, como quem sabe identificar nos quartos grosseiros as esmeraldas valiosas e escondidas, e nos cristais despedaçados as crisálias de consciência em libertação. Valoriza dessa forma tuas palavras, fazendo-as verter bênçãos em nome de Deus, o excelso Verbo. Então eu espero que eu não tenha sido chato, cansativo com vocês, de estar aqui repreendendo a maneira que todo mundo fala, que o primeiro que eu repreendi foi a mim mesmo. Cada leitura que eu achava sobre o assunto, cada frase que eu lia, eu me sentia esbofeteado. Porque a gente que tem esse hábito de falar e falar muito, de não ficar quieto para ninguém, a responsabilidade de ouvir essas leituras, de ver essas leituras, de interpretar essas leituras é muito maior. Talvez eu não esteja aqui nem falando para vocês ou para os espíritos, esteja falando para mim, para que eu possa me conter, me corrigir, não deixar de dizer as coisas, mas falar com carinho, com paciência, com um jeito que não machuque ninguém. Todos nós temos esse talento, sim, com certeza. Temos de conviver com os nossos familiares, aqueles com quem a gente mora junto na mesma casa, sim, nos entendendo,
nos aceitando, discutindo os assuntos, procurando a ser brando e pacífico, sim, com os nossos vizinhos, com os nossos amigos. A gente tem por obrigação procurar falar bem para conviver bem e, por consequência disso, crescer, se melhorar para o futuro. Tomando os devidos cuidados que não nos custam quase nada. É pouca coisa. Basta que a cada momento que tivermos vontade de fazer uma xingação ou de dizermos alguns palavrões, a gente conte de 1 a 30, ou de 30 a 1, ao contrário. Segundo um especialista que eu ouvi essa semana sobre o assunto, ele dizia assim, que se dermos 20 segundos, se tivermos nós 20 segundos de controle naquilo que vamos falar, diminui mais da metade das coisas ruins que iríamos passar. Será que a gente não consegue ficar 20 segundos, controlar o verbo, segurar aquele palavrão 20 segundos? 20 segundos é o tempo de um abraço, que não precisa nem palavras, basta trocar o abraço. E é esse cuidado que nós, seres humanos, que nos intitulamos cristãos, pessoas do bem para o bem, temos que ter este cuidado de trocarmos boas mensagens, de trocarmos abraços, longos abraços, para que haja amor o suficiente para que vá contagiando nossos familiares, nossos amigos, nosso bairro, nossa cidade, nosso país e nosso planeta. Por que não? Já que somos únicos, puros, criados simples e ignorantes, mas com um potencial de anjo, vamos procurar trabalhar mais em nós esse lado anjo que todos nós temos, enraizado em nós, dentro de nós. E um dia, querendo ou não, ele vai se manifestar. Porque Deus é bom, justo e misericordioso. Com a ajuda de Jesus e dos mentores amigos, dos anjos, dos arcanjos, dos santos, como os católicos costumam dizer, fica tudo mais fácil. Mas para isso precisamos pensar bem para falar bem. Era esse o recado de hoje. Agradeço pela paciência que tiveram comigo e estão convidados para o nosso próximo encontro sábado que vem. Que estejam todos aqui, encarnados e desencarnados. Vamos fazer a nossa prece, agradecendo por este momento, agradecendo por esse recado que os mentores amigos acharam por bem que ouvíssemos. E vamos nos preparar harmonizados, em silêncio, para que ao passarmos a sala de passe, possamos nós levar dali as energias necessárias para a nossa próxima semana. Que a paz esteja com todos. Que assim seja.